Santos não deve contar com o atacante Jefferson Soteldo para o jogo contra o News Old Boys, válido pela Copa Sul-Americana. Esse jogo será amanhã, terá transmissão de TV aberta, SBT, ESPN, canal da Sul-Americana, também canal da Conmebol, né? E então o Santos perde um grande atleta, um dos principais atletas do Santos para essa partida. O técnico Santos viaja logo mais, depois do almoço viaja para a Argentina, onde amanhã tem essa partida importante aí pela Copa Sul-Americana. Dá até para pensar numa vitóriazinha, viu? O time do News Old Boys é o 12º colocado no Campeonato Argentino, o Santos é o 11º, né? Depois dessa vitória no final de semana, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? E torcer, vamos ver qual vai ser a formação toda aí, quem que ele vai colocar no lugar do Soteldo, se ele entra com Dani Ruiz, se ele fecha, se ele coloca um outro volante, ou se ele coloca o Mezenga também para entrar lá, não sei, ele vai precisar armar esse time de uma outra forma para enfrentar o News Old Boys. Os argentinos costumam respeitar muito o Santos, então, porém, eles sabem que se vencerem essa partida de amanhã, né, eles praticamente garantem a classificação no primeiro lugar do grupo e deixam o Santos para repescagem aí, buscar o segundo lugar na competição. As outras duas equipes, o Audax e o Blooming, né, dificilmente podem chegar aí, então vai sobrar para o Santos aí, o Santos que, acho que um pouquinho de ousadia, né, pensar numa vitóriazinha fora de casa seria interessante, né, porque o Santos voltaria líder nessa primeira fase nos jogos de ida da Copa Sul-Americana. Mas vamos aguardar aqui com o nosso professor, quem que ele vai levar aí no lugar do Soteldo e o que a gente espera para amanhã. Esse é um ponto. O Santos anunciou hoje a renovação do contrato do Lucas Lima, teve gente que torceu o nariz, mas não tem outro. E ele tá bem, acho que tá bem, já pro nível de jogadores que o Santos tem no elenco. O Lucas Lima, nada de braçada ali, tranquilamente, tem posição garantida e é peça principal. Só acho que ele tá mal posicionado no time. Eu gosto do Lucas Lima vindo ali na frente, jogando de frente pro gol, tá jogando de costas pro gol, tá dando o primeiro combate. Eu não gosto muito dessa função do Lucas Lima, não. Prefiro ele mais recuado um pouco, armando e pensando mais a jogada, ditando mesmo ali o ritmo do jogo, né? Não sei, o Dair talvez tenha um outro pensamento com ele, mas eu acho que ele rende muito mais se ele sair de trás ali, né? Pensando mais o jogo, armando, soltando as bolas, passando no pé dele ali para ele armar jogadas. Eu acho que ele rende muito mais pro Santos. Quando ele faz isso, em alguns momentos, é onde que sai alguma coisa, saem lançamentos bem feitos e saem tudo. Acho que tinha que renovar mesmo, não tenho que conversar. Acho que outro que tem que ser renovado é o Soteldo. Hoje o jogador fora de série que nós temos no Santos é o Soteldo, né? Que vive machucando, aquela coisa tal, mas, cara, tem que renovar, não tem conversa. Se não renovar, o outro vem e leva. Então o Santos precisa renovar e tem que acelerar. No meio do ano agora vence o contrato de empréstimo e tá fácil a gente contratar o Soteldo. Tem que contratar. Acho que isso aí não tem nenhum tipo de discussão. Soteldo que desfalca o Santos agora. O Santos tem 7 jogos no mês de maio, começando a maratona amanhã já contra o News Old Boys. Tem 2 jogos da Copa Sul-Americana, esse contra o News e depois contra o Audax. O Santos tem 5 jogos do Campeonato Brasileiro, sendo sábado o primeiro jogo contra o Cruzeiro fora de casa, depois recebe a equipe do Bahia na Vila Belmiro e depois enfrenta o Vasco fora de casa, recebe o Palmeiras na Vila Belmiro e depois enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. São 15 pontos em disputa, hein? 15 pontos em disputa, que o Santos feche esse mês aqui pelo menos com 14 pontos, né, com os 4 que já tem agora e mais pelo menos uns 10 pontos agora, né, que seria o ideal no Campeonato Brasileiro. Depois aí de 8 rodadas, o Santos com 14 pontos seria o melhor dos mundos, viu? Seria o melhor dos mundos, né, para o Santos, sendo assim bem conservador. Pode até tentar mais, tem Palmeiras, tem o Cruzeiro fora e tem o Red Bull Bragantino, recebe, e o Vasco, né? Então tem uma partida só em casa. Difícil? Mas tem que tentar e tem que pensar nisso aí, porque depois a coisa vai complicar, né? Então pensar primeiro no News Old Boys amanhã e depois nos jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro que vem aí, perdeu pro Corinthians e ganhou as outras duas, né? Inclusive ganhou do Red Bull Bragantino por 3-0 nesse final de semana. Tem um técnico novo lá, o Pepa já tá dando uma outra filosofia de jogo para aquela equipe. O Cruzeiro tá lá na ponta da tabela, cara, tá lá em cima, né? Então é um time que tá tentando fazer gordura agora, porque sabe que depois vai ficar complicado. Então o Santos tem que ir para enfrentar o Cruzeiro no final de semana, cara. Pensamento de vitória, não tem essa. Independente de estar o Soteldo, não tem que pensar em vitória. Esse negócio de ficar pensando em empate e acaba perdendo, né?
Veja o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. O Santos foi lá todo mundo receoso e tal, e o Santos, por um detalhe, não voltou com a vitória. Mas é querer um pouco mais. Então os jogos contra Cruzeiro, contra Bahia na Vila nem se fala, né? E depois contra o Palmeiras, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Tem um Vasco também fora de casa. Então assim, o Santos tem que pensar seriamente, são 5 jogos do Campeonato Brasileiro neste mês. Pelo menos 10 pontos. Pelo menos 10 pontos desses 15 em disputa, né, do Campeonato Brasileiro. E na Copa Sul-Americana, acho que é pensar também numa vitória amanhã contra o Newell's Old Boys, que aí o Santos já voltaria classificado, líder, né, do seu grupo aí, à frente do Newell's Old Boys, que tem 2 pontos à frente do Santos hoje, né? E depois contra o Audax tentar cravar aí a classificação, porque ia decidir na última partida contra o Newell's aqui na Vila Belmiro. Provavelmente já até classificado, né, em primeiro do grupo. Mas são coisas que temos que aguardar um pouquinho mais. Não temos Copa do Brasil no mês de maio, só em junho. Então é focar nessas 2 competições amanhã e depois, meu amigo, é foco completo no Campeonato Brasileiro. Tem que pensar nas vitórias dentro e fora de casa e pontuar o quanto mais puder nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque depois do segundo turno fica mais complicado. Um abraço para vocês, eu volto mais tarde, às 19 horas tem live no canal Aqui Se Fala de Santos, para cima dele, Santos, vamos que vamos, tchau, tchau.